Olá, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui. Espera que eu estou com um eco do meu YouTube. É uma alegria estar aqui para lançar um livro novíssimo. É o segundo lançamento mundial dele, que é Un hilo de tinta recorre América Latina, que sai pela editora da Universidade de Vila Maria, na Argentina, uma instituição e uma editora muito prestigiosas, e organizado pela professora Marina Garoni Gravier, que aqui está, professora da Universidade Nacional Autônoma do México, e temos também a enorme alegria de ter conosco o editor da Eduvim, o professor Carlos Gacera. Tem o livro do professor sobre edição universitária também. E a professora, que não é professora, a gente chama de professora porque está acostumado, Dinara Araújo, que é, na verdade, responsável pelos livros raros da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais. A tarefa dela é muito mais legal. E aí, eu estou com o livro na mão, no nosso chat aqui do YouTube. É possível acessar o site da Eduvim, onde o livro está à venda, e existe a possibilidade de venda internacional, inclusive. Então, se alguém tiver interesse, eu teria muito, eu já tenho o meu, mas se alguém tiver interesse, é possível fazer a compra. Diná tem o dela, eu levei, eu trouxe para a Diná. Se alguém tiver interesse, é possível, então, acessar a editora e fazer essa compra. Nós combinamos aqui uma dinâmica de lançamento, pedi à professora Marina Garoni que fale um pouco sobre a construção, né, e a composição dessa obra, que tem pesquisadores de vários países, várias partes da América Latina. Depois nós vamos ouvir um pouco o professor Carlos, que como editor dessa obra, e também da própria Eduvim, ele tem coleções lá sobre livros, né, coleções que nos interessam diretamente, e depois Diná, para falar um pouco sobre o capítulo dela, que de alguma maneira também conversa com o meu, que nós falamos ali do Brasil, e eu quero registrar que estamos muito felizes de finalmente fazer parte dessas conversações, desse diálogo sobre edição na América Latina, que incluem o Brasil fortemente nas discussões, né? E nós também com a grande oportunidade de conhecer as investigações nos nossos aqui na nossa vizinhança, né? E com essa questão da língua, ficamos às vezes isolados nas nossas bibliografias, nas nossas referências. E tem sido muito importante fazer esses entrelaçamentos. Então, por favor, professora Marina, muito obrigada pela sua presença. Conta para nós um pouco sobre o Nilo de Tinta. Aliás, tem um título lindo. Muchísimas gracias, querida Nelisa. Quiero saludar a Dina y por supuesto también a Carlos y a todos los que nos están acompañando en el espacio de Pensar la Edición, que ya es un punto de referencia, un espacio muy prestigioso en la reflexión, en el encuentro y en el tejido de redes. Y por ahí quiero empezar, de que este libro de alguna manera cristaliza, que no rigidiza, pero sí concreta conversaciones que tienen mucho tiempo atrás llevándose a cabo en encuentros, congresos, jornadas en distintas partes de la región y que son muy efusivas y muy eficaces cuando nos encontramos, pero que luego cada uno vuelve a sus territorios y esas conversaciones no siempre continúan. ¿De qué manera he hecho yo en falta de que no continúen? De cómo podemos seguirnos leyendo, cómo podemos citarnos, cómo podemos usarnos, en el buen sentido de la palabra, como material de lectura para la elaboración de nuevas investigaciones y la impartición de docencia. En ese contexto siempre
de varios de nosotros, colegas latinoamericanos, ha estado esa intención de generar proyectos editoriales. Hay muchos, afortunadamente, de naturaleza monográfica o inclusive muy local o nacional. Sin embargo, tenemos menos trabajos que tiendan un horizonte geográfico ampliado, que es el que quisimos proponer en esta obra. Y la oportunidad se dio de una manera un poco trágica, en el sentido que, orillados por la pandemia, tuvimos que recluirnos a hacer la docencia en medios virtuales, pero de esa situación se abrieron oportunidades muy favorables, como por ejemplo poder hacer cursos en los que se invitara a colegas de distintos países a que de manera directa expusieran a los estudiantes, especialmente de posgrado, aspectos de su quehacer investigativo y profesional. En ese sentido, en una materia de historia del libro y la edición en México y América Latina, que tengo varios años llevando a cabo para programas de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con alumnos que van desde diseño editorial, artes visuales, historia del arte, lingüística, eh, convidé a diversos colegas que todos de manera generosa y veloz aceptaron participar en una materia que estaba estructurada cronológicamente desde, con un panorama general de aspectos de la cultura escrita prehispánica, luego con el arribo de la imprenta América, distintas temáticas que abordaran los impresos coloniales en las distintas regiones de la América Latina, otra sección que se enfocaba en los estudios visuales, materiales, productivos, tecnológicos del libro y los impresos en el siglo XIX, y lo mismo con otra sección para el siglo XX. Para concluir el seminario con reflexiones súper contemporáneas de cómo estamos enseñando la historia del libro y la edición, cuáles son los retos, las perspectivas epistemológicas, pero también las oportunidades, ¿no? Y el estado de la cuestión en nuestros países. Em, Cuando vimos esa riqueza de ese curso, pensamos que se podía elaborar un libro para que pudiera ser usado en otros espacios, no solamente por las materias que antes comenté, sino también desde perspectivas interdisciplinarias, que ese fue otro de los retos. Todos los convocados tienen un background muy diverso de estudios literarios, de conservación y de bibliotecología, como es el caso de Dina, de diseño y comunicación, editores como tal, que tienen práctica cotidiana en la producción de distintos documentos y formatos. Y esto le dio una polifonía muy sabrosa, digamos, al diseño del curso. Ese fue la motivación. Y luego, pues, no me voy a extender, la sinergia afortunadísima de contar con una persona, un editor al que admiro mucho, de un sello al que conozco desde hace años y que hubiera sido receptivo a esta propuesta, una persona sensible a los estudios de libros sobre libros y que vio en la obra la, digamos, la complejidad por un lado, pero la apuesta por otro de generar desde la región proyectos que sin pretender ser perfectos están siendo muy nobles en el postulado desde donde queremos arrancar, ¿no? Eh, Escribir en nuestros idiomas para nuestros estudiantes y alumnos, dar voz a jóvenes académicos, seguir tejiendo estas redes solidarias y comunitarias. Y como decía ayer en una clase justamente sobre estas materias, seguir inculcándoles la curiosidad y meterles el gusanito a otras personas de otras áreas que no vean a los estudios del libro y la edición
como algo fuera de nuestra cultura porque surca y atraviesa muchos aspectos de nuestras identidades y la conformación sociocultural de la região. Obrigada, Marina. Acompanhei esse processo com muita alegria, né, de formação desse livro, e depois o processo editorial dele. E aí eu queria pedir, Carlos Gaceira, um prazer ter você aqui, para nos contar desse momento de recepção da proposta da professora Marina, que foi aceita com tanta receptividade. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Pedir disculpas de que voy a hablar en castellano y no en portugués sería muy pretencioso. Ni siquiera sé si hablo portuñol. Así que voy a hablar lento para que nos podamos entender. Muchísimas gracias, Ana Elisa y Dina, por esta posibilidad de acompañarlos en este lanzamiento, a Marina, por supuesto, agradecer sus palabras de recién, porque en realidad editar un libro como este puede tener muchas complejidades, pero si por detrás hay una compiladora, una coordinadora editorial como es Marina, es mucho más sencillo, prácticamente el libro sale solo, ¿no? Y inmediatamente quedamos muy enganchados de este proyecto porque Marina había sugerido a la Universidad de los Andes una colección que estamos publicando, la breve biblioteca de bibliología, perdón, este es un término que es difícil, pero muy interesante para meter en nuestro idioma, ¿no? Para la soberanía de nuestros castellanos. Decía, veníamos trabajando con esa colección con 4 universidades universitarias en el lanzamiento latinoamericano de esta colección de 6 libros. Y claro, ella en el transcurso de este proceso nos ofrece este libro. A Marina, por supuesto, la conocíamos, yo la había leído muy salteado, digamos, con referencias muy claras por amigos que se dedican a esto, en una colección que tenemos de Entre Culturas. Gustavo Soraya la había nombrado, y en otra colección, por supuesto, de libros que tenemos que se llama Tipo, que imita una colección muy cercana a Marina, que es Libros sobre Libros. Imita, digo, de algún modo aparecieron, nuestros libros aparecieron en el marco de una vacancia que en ese momento faltaban en el mercado argentino, por lo menos, no así en México o España, donde ya había consolidadas algunas colecciones, como Libros sobre Libros o la editorial Trama y Textura, digamos, que brindaban una reflexión profesional. Nosotros nos proponíamos entonces cubrir esta vacancia. Después aparecieron otros proyectos. De hecho, hoy hay en Argentina una editorial como Ampersand, que está muy enfocada en ese catálogo, libros para la reflexión del mundo editorial. Así que nosotros no podemos, como editorial universitaria, ser muy específicos ni como Ampersand, ni solo agotarnos en una colección, sino que fuimos encontrando la forma de hacer dialogar nuestros libros en el catálogo. De hecho, este libro, y voy a contar ahora una novedad de esta mañana, concretamente hay buenas posibilidades de que una editorial italiana traduzca este libro al italiano. Eso no lo sabía, te lo iba a decir cuando nos viéramos, pero bueno, digo, ya hay un interés que veníamos trabajando
de una cátedra de estudios latinoamericanos, allá le llaman hispanistas, en Europa hispanistas, que tiene una colección, y este libro les pareció muy interesante para esos estudios. Entonces vemos lo que de algún modo ya conversamos en la anterior presentación, Annelisa, que vos hacías referencia mundial de este libro, que era cómo los estudios del libro son transversales a un conjunto de disciplinas y posibilitan que las reflexiones de los investigadores, académicos, como ustedes, llevado adelante en este libro, abran las puertas a dialogar con la sociología, con la historia, con la política, con la archivología, con la bibliotecología, es decir, con la curaduría de libros antiguos, el trabajo con códices, digo, abre las puertas a un laboratorio de discusión que nos permite llevar la cultura hispanoamericana o latinoamericana, si queremos, a otros rincones del mundo. Y eso para mí es lo más importante de publicar este tipo de libros, que no se agoten en las colecciones específicas para un lector o para un nicho de lector. Parece una editorial universitaria tiene la responsabilidad de proveer multiplicidad, como le decimos acá, bibliodiversidad, y hacer que esa bibliodiversidad además sea una fuente o un laboratorio de discusión de ideas, de conceptos, de perspectivas. Así que muy contento con este libro, porque además Marina siempre incluye países de la región con los cuales a nosotros nos cuesta muchas veces dialogar, el caso de Chile, el caso de Brasil, donde hay un diálogo académico, pero no necesariamente en el mundo editorial, no necesariamente un ensamblaje a través de las coediciones, que es lo que estamos todo el tiempo buscando. Así que muy contento por este libro, muy contento de estar presentándolo hoy en Brasil, digamos, a través de ustedes en Brasil. Como decía, se puede comprar. Pronto, creo que con más fluidez vamos a poder poner, ya tenemos, creo, en estante virtual en Brasil una puerta para vender los libros de Dubin, pero con mejor posibilidades para comienzo del año que viene, que nuestro catálogo esté mucho más completo a través del sistema de impresión a demanda para el resto de los países de América Latina, ¿no? Porque creo yo que vencer esas fronteras que nos imponen las clases dominantes, tienen en el libro la principal víctima, y en el mundo de la cultura a los principales damnificados. Entonces, nuestro desafío es poder vencer esas fronteras, y estas presentaciones contribuyen para que podamos llevar adelante una verdadera hermandad, que no se va a dar si no la empezamos a gestar desde las ideas, desde las escrituras, desde las lecturas. Así que muy agradecido, muy contentos, todo el equipo de Dubin, de este libro, de tener a Marina, de tenerla a ustedes, Dina y Ana Elisa en el catálogo. Y estamos convencidos que este es el primero de muchos libros que vamos a poder hacer. Gracias. Graças, Carlos. Esperamos que sim, seja o primeiro de muitos. Para mim é uma honra ter fazer parte do catálogo do Eduvim, e com a Marina na coordenação, e com Diná como minha colega de capítulos ali, né? Diná, como que foi sua participação, como que é sua participação no livro? Oi, Ana, boa tarde. Agradecer pelo convite de participar aqui, né, do Pensar a Edição com esse lançamento. Cumprimentar a Marina e Carlos, cumprimentar já agradecendo também por essa grande oportunidade de participar do lançamento do livro e do próprio livro. Essa experiência
Ana, começou com o que a Marina explicou logo no início, né? Diálogos de pesquisa, diálogos de paixões pelos livros, e participei de uma atividade, de uma disciplina que a Marina ministra na UNAM, e apresentando alguns livros impressos no Brasil, e que é um pouquinho anterior da própria disciplina. A Marina teve a oportunidade de vir aqui em Minas, em Belo Horizonte, e eu tive, assim como já recebi você também, Ana, recebi a Marina no setor de obras raras, e eu falei com ela, olha, eu quero apresentar para você, Marina, os impressos aqui no Brasil, os primeiros impressos em Minas Gerais, os primeiros impressos em Pernambuco, os primeiros impressos no Rio de Janeiro, porque achei que era algo interessante de uma pesquisadora da história do livro na América Latina conhecer. E dessa visita, a Marina depois me fez um convite de, você lembra da visita que eu realizei no setor de obras raras da UFMG? Você apresentaria isso para os alunos? Eles estão querendo aí dialogar com outras histórias dos livros, né, nos países que compõem a América Latina. Eu aceitei prontamente o convite e, em seguida, escrever sobre essa experiência. Acabou que essa experiência ficou um pouco dilatada, Ana, e eu decidi fazer uma forma de ensaio para alunos que não conhecem a história do livro no Brasil, e qual a possibilidade de percursos de leitura. Então, eu comecei essa leitura com indicações tanto de livros, o livro em si, o livro que foi publicado, não a história sobre aquele livro, e onde esse aluno pode encontrar esse livro? Em uma biblioteca digital ou em bibliotecas no Brasil. E fui fazendo esse percurso com um período grande, né? Nós acabamos pensando aí no período colonial, que dá de 1530 até 1822. 3 séculos de muitas histórias, então vocês podem perceber que é algo panorâmico, e que começa falando que não era possível imprimir no Brasil, mas que circulavam, né, desde que começaram os trânsitos de pessoas europeias aqui nas Américas, também transitavam textos, né, documentos manuscritos, impressos, formação de bibliotecas de ordens religiosas, mas a experiência tipográfica só começaria com as chegadas dos reis no início do século XIX, em 1808. Esse panorama super rápido eu vou pincelando com indicações. Olha, se você quiser saber mais sobre a tipografia do Arco do Cego e quais as próximas possibilidades de pesquisa, vou fazendo as indicações de leitura e concluo. Tive que fazer uma decisão arbitrária também, apresentei vários textos, mas eu decidi concluir falando sobre a tipografia do Silva Serva, em Salvador, apresentando pesquisas que já se fizeram sobre o catálogo da tipografia Silva Serva, as pesquisas, o que ele publicava, as relações desse tipógrafo com os reis, e convidando, finalmente, para desvendar mais pesquisas sobre a história do livro e algumas indicações de leitura, Ana. Eu acho que esse é um bom resumo, talvez, aí desse ensaio panorâmico que eu apresentei. Para quem tiver mais interesse, o livro Un Hilo de Tinta recorre América Latina. O capítulo da Diná tem o título assim, Libros e Imprenta em Brasil durante o período colonial. Ela faz, então, esses 3 séculos aí. Eu sei bem, Diná, a dificuldade de fazer esses panoramas, né, de muito tempo. O meu capítulo é por aí também, vou falar um pouco dele aqui. A Diná está na primeira parte do livro, o texto dela. Como a Marina disse, o livro é dividido em algumas partes. A Diná está na parte 1, que são as histórias do livro, da imprensa, da tipografia antiga na América Latina. E depois tem uma segunda parte, que é a Revolução Tecnológica ao serviço da produção editorial.
a terceira parte, Temas e Problemas de Edição Latino-Americana no século XX. Tem vários países contemplados aqui, né? Argentina, Chile, México, Brasil, Peru, né? E tem uma quarta parte, que são as perspectivas contemporâneas das histórias do livro, da edição. O meu capítulo está nessa parte, e aí eu também, correndo todos os riscos, né, como a Diná, fiz o meu texto é Histórias do Livro na América Latina, no caso do Brasil, séculos 19, 20 e 21. Então, onde a Diná para, eu continuo, né, para falar principalmente de como o Brasil tem investido nos estudos do livro e da edição. Então, eu menciono também uma bibliografia, as abordagens, né, as disciplinas que têm estudado livro e edição, falo um pouco da institucionalização dos estudos de edição, das instituições brasileiras que formam pessoas que investigam nessa área, que dão aulas nessa área, as instituições nas regiões do país, as mais jovens também, né, como é o caso do Cefet aqui, que tem investido muito nessa formação e nessa pesquisa. E é claro, é um capítulo de livro e a gente tenta passar por todo esse tempo, né, esses séculos, principalmente as últimas décadas, que foram de um crescimento enorme do interesse por isso. E aí é muito interessante, eu aproveito para convidar as pessoas para a conferência do professor Fernando Cruz Quintana, porque é muito interessante que, justamente no período que o digital aparece com mais força, os estudos do livro e da edição também ganham muita força, né? Do impresso, do antigo. Nós estamos muito interessados nisso, em todos os níveis, né? Na graduação e na pós-graduação. Há uma bibliografia importante sendo construída sobre isso, os livros da Eduvim, livros de coleções anteriores, como a do Fundo de Cultura Econômica, por exemplo. E é muito importante isso que o professor Gaceira falou, sobre a dificuldade de trânsito desses livros. Eu aproveito para responder a pergunta do Romualdo, aqui no chat. Ele pergunta onde encontrar o livro no Brasil. Essa é uma dificuldade que todos temos, conseguir os livros dos nossos países vizinhos. É sempre um pouco tráfico. Nós temos que viajar para os países, comprar os livros, traficar essa bibliografia, mas temos nos ocupado de amenizar esse problema. Eu disse no início, o link, se puderem postar aí de novo, o link da Eduvim, onde é possível comprar o livro diretamente da editora por compra internacional. O professor Gaceira falou de uma possibilidade na estante virtual de conseguir os livros da Eduvim. Outro dia eu comprei um livro da Carra Preta, que também é uma editora argentina. Comprei no Brasil por uma distribuidora importadora no Rio de Janeiro. Então, assim, existem algumas portas, é possível comprar alguma coisa, e isso precisa melhorar muito para que essa bibliografia circule com mais facilidade. Mas esse livro, Romualdo, por favor, o link da editora está aí no chat para vocês, se alguém se interessar. É claro que nós vamos ter a conversão das moedas para fazer essa compra, né, impostos, às vezes. Os livros ficam caros quando, por exemplo, os livros argentinos estão caros no Brasil. Mas é uma bibliografia importantíssima, né? Nós só temos essa opção, né, de comprar e conseguir ficar atualizados, né, e dentro do diálogo contemporâneo sobre os livros. Então, eu vou encerrar, para não atrasar a conferência do professor Cruz Quintana. Eu quero reiterar o lançamento, então, o segundo lançamento de Un Hilo de Tinta Recorre América Latina. Vejam, não é um livro pequeno, são muitos capítulos, é uma bibliografia robusta
para as pessoas interessadas na história do livro, da edição e nas discussões contemporâneas. É um panorama muito interessante de vários países, né? Ele está escrito em espanhol, acho que é uma coisa que nós brasileiros fazemos com bastante tranquilidade, ler a bibliografia em espanhol, e esperamos ter mais oportunidades de divulgar esses livros, esses lançamentos, os lançamentos da Eduvim. Acaba de sair uma pequena biblioteca. Marina, se quiser comentar esses 4 livros que saíram juntos. Sí, muchísimas gracias, Anelisa. Justamente Carlos había señalado, se hizo el lanzamiento ya en los 4 países que fueron coeditores de esta colección, que es una colección cerrada, con un enfoque de divulgación, también con un interés de generar material de formación inicial para distintas carreras que convergen y tienen como objeto de estudio al libro, los estudios del libro. La colección se llama Breve Biblioteca de Bibliología y está coeditada por Eduvim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María en Argentina, la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Guadalajara en México. Son los 4 coeditores que apostaron a esta serie que tiene libros de autores tanto de Brasil como de México, que, bueno, ahora vamos a oír a uno de los autores, que es Fernando Cruz, con su panorama del libro digital. También está el maestro Héctor Morales, que tiene una introducción a los sistemas de impresión en el libro antiguo. Está la doctora Ana Uch, de justamente Universidad Federal de Minas Gerais, con un panorama de la encuadernación. Está, ya salió también un panorama del papel, que es casi como que el tras bambalinas, el amigo invisible del mundo del libro. Está, pero nunca hablamos de él, o no suficientemente, de la coautoría de Alejandra Odor y Adriana Gómez Llorente. Está con nosotros Dina, que es una de las 3 autoras de una introducción a la historia del libro y la bibliografía, junto con Andrea Araujo y con se me fue ahorita Julia Kripa. Julia Kripa, son los 3 autores, y un libro mío que es una introducción a la cultura visual y material del libro. Tanto el de los últimos 2 que acabo de mencionar saldrán publicados el año que viene. Son, como digo, es una colección cerrada. Era otra propuesta, digamos, en el sentido conceptual de qué es lo que entendíamos como lecturas básicas, no exclusivas, pero sí mínimas al menos. Y efectivamente en esa travesía también fuimos de la mano con Carlos. Se está haciendo ahora la traducción de la obra de Dina, de André y de Julia, así que en breve ya tendremos esa otra apuesta para escribir desde América Latina para nosotros y para los que nos quieran traducir. Sim, e colocamos para vocês o link dessa coleção aí também no chat, quem tiver interesse em olhar os 4 primeiros livros, né? Então, Marina acaba de dizer aí que há mais livros por vir, certamente uma bibliografia importante. Eu vou pedir às meninas para Alicia, por favor, colocar o link da coleção Pensar Edição, que é a nossa coleção deste evento, né? É uma coleção que já tem também 6 anos, 6 volumes. Esse é do Brasil, gente. São os livros. Tem um livro da Ana Uth, tem um organizado pela Ana Uth. Os livros que temos produzido aqui a partir deste evento e desta parceria com a editora Moinhos e a editora Conta Fios no Brasil, junto com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
Então, temos várias coleções, uma bibliografia importante, muitos autores transitando. Na nossa coleção já traduzimos o professor José Luis de Diego, que é um estudioso argentino importante, não tinha livro dele traduzido no Brasil, nós fizemos, e isso também, isso eu digo ao professor Carlos, à professora Marina, estamos interessados em traduzir ao português as coisas que forem importantes também para essa área, para edição. Temos traduzido artigos para revistas, mas também livros e fazendo edições que os brasileiros possam ler em português. Temos todo o interesse nesse trânsito. Então, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por este lançamento. As pessoas estão animadas e interessadas nos livros, que as nossas políticas de trânsito de livros melhorem, né? Porque a nossa parte acadêmica nós temos feito, que é trocar ideias, né? e colaborar uns com os outros. Muito obrigada. Se quiserem dar mais algum recado para os nossos espectadores. Muchas gracias, Ana, por el espacio que estás generando, por tu generosidad, tu entusiasmo permanente desde que nos conocemos. Siempre has sido muy abierta y muy generosa a esto y estimular que siga ese espíritu con nosotros. Sería fantástico que este libro y otros más se tradujeran al portugués. Está bien que que ustedes están acostumbrados a leer en castellano, pero también estaría bueno, fantástico. Gracias a todos, a ustedes dos como autoras, como queridas colegas y compañeras en este tránsito, y por supuesto nuevamente mi gratitud infinita a Carlos y a Edubín por haber hecho esto posible. Bueno, yo nada más que sumarme a los agradecimientos de Marina, a ustedes dos como parte del equipo que hizo el libro. En el nombre de ustedes, saludar a todos los autores, que estoy seguro que los que nos están acompañando nos están, digamos, acompañando a algunos, y seguramente otros que no pueden nos acompañarán viendo este video después en el canal de YouTube. Pero infinitamente agradecidos a la tarea de ustedes y a este trabajo que señala Marina de construir puentes. Así que sigamos construyendo puentes y reflexionando sobre el mundo del libro y la cultura como una puerta para reflexionar más allá del libro, ¿no? Sí. Obrigada, Carlos. Muito Dinar, obrigado. obrigada, Dinar, de novo. Eu que agradeço. Feliz ano novo. Perfeito. Muito bom. Só para lembrar que esse ano fez 10 anos que nós nos conhecemos, Marina e Dinar. Foi em 2012. Né? E bom, por agora, né? Foi novembro. Foi agora. E que bom que estamos há 10 anos conversando. Né? Conversando, dialogando, não soltamos as nossas mãos. Isso. Somos pacientes y consecuentes. Sí. Y bueno, por supuesto, si vienen a la Argentina, nos avisan y seguramente encontraremos la excusa para hacer alguna extensión de este trabajo en las aulas por aquí, por la Argentina. Seguro que me voy, que soy una fan de las cosas de Argentina. Bueno, muy bien. Incluso el fútbol, ¿sí? Incluso el fútbol, que dicho sea de paso, ya empieza el partido que hay que ir a ver para ver con quién juega Argentina el domingo, ¿no? Bueno. Sí. Obrigada. Até a próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.